Olá, fãs do esporte rodeio. Thiago Arantes está aqui em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, uma super etapa da ACR BGB Super Cup. E eu encontrei aqui um grande companheiro já de longas datas. Ele teve uma carreira gloriosa no rodeio e ainda está no rodeio, desempenhando um papel fundamental para a valorização dos profissionais, dos competidores e do rodeio em geral. Eu vou conversar com Silvanei Carvalho. Silvanei Carvalho, rapaz, prazer imenso estar com você. Ele que é um dos caras mais sorridentes e felizes do rodeio. Você nunca vê o Silvanei bravo, é um cara sempre alegre. Eu acho que o cara tem que ser assim, né, Silvanei? Thiago, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando do seu canal, falando um pouco da minha história e da minha vida dentro do rodeio. Então, Thiago, voltando nesse ponto que você falou, de estar sempre de bem com a vida, já não é fácil, né, Thiago? A vida já é tão difícil, então eu procuro levar assim mais na leveza um pouco, dentro do trabalho e na minha vida pessoal também. Isso deixa ser uns 30 anos mais jovem. Ô Silvanei, como é que você começou no rodeio? É só uma pergunta que a gente gosta de fazer, porque todo mundo sonha em estar no rodeio, né? Então, assim, a gente consegue identificar na história de cada um algo em comum que fez com que a pessoa entrasse no rodeio. Qual foi o seu ponto de convergência para você vir para o rodeio? Thiago, não é novidade para ninguém, para todo mundo que me conhece, que quando muito jovem, ali com 15 anos, eu tinha vontade de ser jogador de futebol. Era bom de bola? Bom não era, mas eu acredito que a dedicação que eu tive como competidor, acho que eu conseguiria ser um jogador mediano. Mas aí, na minha cidade, somos uma cidade pequena, 4 mil habitantes de interior, e praticando assim, em fazendas, trabalho, eu comecei a montar em bezerro e peguei gosto. Então, eu entrei dentro do rodeio através de trabalho rural em fazenda, peguei gosto por montar em bezerro e virou uma profissão. Tudo ali em Populina, na região ali de Populina? Populina, eu sou nascido e criado em Populina, moro lá até hoje, então foi ali em Populina mesmo, na fazenda 3 quilômetros da cidade, onde eu comecei a trabalhar com trabalhos diários e comecei a montar. E em 96 já participei do meu primeiro rodeio mirim, para meninos de 15 a 18 anos. E no meu primeiro rodeio eu consegui ser campeão. Foi lá em Populina, não? Na cidade de Paranapuã, 20 quilômetros ao lado. E para você se tornar um cowboy profissional, aonde é que você treinava ali? Tinha boiada? Qual era a boiada que você treinava, que você ia? Quem que às vezes você via ali treinando, que você ia junto? Porque alguém tem que carregar, alguém tem que trazer aquele molequinho magrinho e falou, vamos lá comigo. Thiago, na nossa geração era um pouco mais difícil, não tinha tanto lugar para treinar. A gente conseguia montar em propriedade dos outros, escondido. Nós sabíamos onde tinha um curral semelhante a esse, que não morava ninguém. Fechava um bico de porteira. Um bico de porteira e montava ali. Então a gente montava ali. Porque hoje toda cidade tem praticamente uma arena. Na nossa época era um pouco mais difícil. E quando eu comecei a interessar por ser competidores, parece que foi uma coisa assim, uma sintonia que bateu. Eu vi uma matéria e o Rogério Ferreira montando. Automaticamente ele parece que foi uma coisa, já virou o meu ídolo. Então foi minha referência. Competidor em touros foi o Rogério Ferreira. E ele é um grande ícone, né? Para muitos aí foi o melhor atleta que já surgiu na montada em touro, Pantera. Eu preciso gravar com ele também. E aí você falou, eu quero isso para minha vida. E como é que foi os seus primeiros rodeios? Como eu era de menor, na nossa época nossos pais assinavam uma autorização para poder montar nos rodeios mirim, que hoje não tem mais essa categoria. Você começava no mirim, passava para o amador e entrava no profissional. Então eu montei 2 anos no rodeio mirim, meu pai me levando, assinando e eu montando. Aí eu entrei na categoria amador. Foi 1 ano só. No ano de 2000, eu já entrei no rodeio profissional através do Abner Arco da Silva. Abner Arco, de Mesópolis. Meu companheiro de viagem por 15 anos. Ele já montava muito bem e conseguiu me encaixar na FACIP de Jales. E eu consegui montar muito bem. Inclusive fui finalista. Aí as portas foram se abrindo mais fácil. Você chega num rodeio onde tinha Rogério Ferreira, Fabrício Alves, Vilmar Felipe, esses peões que o pessoal conhecia, e você ser finalista, entre 5, porque na época era final de 5. Então ali abriu as portas já pra mim. Todo mundo já começou a observar, falou, ó, esse magrinho sabe montar em touro. E você era um cara bonzinho, profissional, sempre foi um cara muito comportamental, muito profissional, né, no seu comportamento ali. Gostava de uma baladinha, mas era um cara profissional. E logo no início ali, você já conseguiu entrar num grande rodeio, que eu me lembro que você foi em 2001 para Rio Verde, Goiás. Esse rodeio, acho que foi um marco na tua carreira também, né? Ô, Thiago, eu fui um cara muito abençoado. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Eu entrei no rodeio em 2000,
Já consegui ser finalista na FACIP. E dentro daquele rodeio, o Rogério Ferreira observou eu montar mais o Abner. Ele falou que nós precisávamos montar num rodeio de referência. Ele falou, vou arrumar um rodeio para vocês montar, vou colocar vocês para montar o ano que vem em Rio Verde. Ali na época você também não dá muita credibilidade, porque você é jovem e realmente... Ele não vai lembrar de mim, não. Ele não vai lembrar. Não. E ele lembrou. Quando chegou um mês antes, ele ligou pra gente e falou que o nosso convite estava certo para montar em Rio Verde. E eu e o Biné caiu dentro do rodeio de Rio Verde em 2001. Inclusive, naquele ano, o Adriano Moraes estava trazendo para o Brasil o Mundial Toyota de montarias em touros, Sim. Que era interculado com a PBR. O rodeio de Rio Verde foi em julho, o Mundial Toyota seria em setembro. Isso mesmo. E aí você montou bem em Rio Verde. Isso. Quando nós já sabia que o Adriano Moraes estava observando os competidores, eu e o Biné conversou entre a gente. Nós temos que montar demais nesse rodeio. Entre tantos competidores na época, nós era muito jovens. Eu sou de uma geração de Robson Palermo, Guilherme Marcha, então nós era tudo jovem. Então o pessoal observa mais Rogério, Fabrício, né? Luziano, esses cowboys que são uma geração acima da minha. E eu fui finalista. O Elton Barbosa foi campeão, o Abner ficou em segundo e eu fui terceiro colocado. Você montou em que touro lá? Foi o Xodó do Patrão? Esse ano você montou? Na final foi no Xodó do Patrão do Toninho Ribas. Você fez super montarias naquele rodeio. Aí foi dali que te convidaram para ir para o Mundial Toyota? Como é que foi essa transição? Porque o Mundial Toyota foi outra divisão de águas também, né? Foi. No domingo, o Fabinho, da Boiada 3 Rancho, falou pro Adriano que ele tinha que colocar nós nesse campeonato, eu e o Abner, que nós era dois meninos que estavam numa crescente legal. E o Adriano chegou em mim na final, antes de acontecer a final. Ele perguntou se eu tinha parado nos meus 4 touros. Eu falei, não, parei nos 4 touros. Aí ele falou, não, vou observar você montar na final. Só que eu já sabia que aquela montaria seria o meu passaporte pro Mundial Toyota. Fala pra você, Thiago, eu montei naquele touro como se fosse o último touro da minha vida. Rapaz, ele dava cada tapa nas suas costas ali, eu ficava assim, né? Isso. Você sabe quando você monta num touro, você tá preparado para 15 segundos? Quando apitou que eu pulei de pé, eu estava pronto para mais 8 segundos. Eu sabia que aquela montaria seria importante para mim. Quando terminou a final, o Adriano chegou em mim e falou, vai ter uma reunião em Rio Preto, quero que você participe. Aí foi onde ele me colocou para participar desse campeonato. Cara, eu vou falar para você aproveitou, é o que eu falo. Quando você tem uma oportunidade na tua vida, dê o seu máximo, aproveite a oportunidade, né? Tá aqui um exemplo disso. E no Mundial Toyota você montou muito bem também. Graças a Deus eu já sabia, todos sabiam, que os 10 melhores ranqueados após as 4 etapas receberiam uma carta para poder ir para os Estados Unidos. E eu terminei em 10º, porque teve uma etapa que eu não montei muito bem. E naquela etapa era um campeonato curto de 4 etapas. Então uma semana que você não pontuasse, você ficava para trás. E uma eu montei muito mal. Qual foi a etapa que você montou? Foi de Santa Vitória. Essa eu montei muito mal. Mas mesmo assim eu consegui terminar em 10º. Recebi essa carta e com essa carta eu consegui um visto que depois me levou para participar do rodeio nos Estados Unidos. Por falar em Estados Unidos, antes eu quero que você dê um resumo. Montando aqui no Brasil, como que você resume a carreira do Silvanei? O que você conquistou? Qual foi o rodeio que você vai ter orgulho de contar? Você não é pai ainda, mas para os seus filhos, para a sua geração que vai vir aí. Thiago, aqui no Brasil é muito fácil resumir. O rodeio que eu sempre tive vontade de ganhar foi Fernandópolis. Por ser na minha região, 40 quilômetros de onde eu moro, e Fernandópolis teve aquele glamour muitos anos, caminhonete, então eu cresci com aquela mentalidade de Fernandópolis. Eu não conseguia nem ir no rodeio assistir quando eu era muito jovem. Então, naquela época, ganhar Fernandópolis para nós da região era um prêmio muito importante. Então, ter sido campeão de Fernandópolis para mim foi muito importante. E a melhor montaria que eu fiz dentro do rodeio no Brasil foi a do touro europeu, dentro de Rio Verde, em 2002. Fernandópolis você ganhou em 2002 também? 2004. 2004. Após o título de Jaguariúna. Você já tinha ganhado o campeão, não precisava nem parar no touro na final, foi esse ano, Foi né? isso mesmo, eu já tinha ganhado e não precisava parar, mas mesmo assim eu caí. Tipo assim, não que eu já estava cômodo com a situação, eu queria parar, mas era um touro difícil. O Lindo Muruti? Lindo Muruti do Chicão Falque. Tá com a memória boa, Thiago? Rapaz, e essa do europeu, eu quero que você tenta resumir ela, que foi em Rio Verde 2002, era outro touro também. Igual eu falo pra você, é o touro que te joga pra frente e o você levinho, você não monta na espora, você monta com o joelho mais, o bico da bota mais virado, né? Isso, era calçando se mais. Flexionando na hora do pulo. Essa montaria do europeu, eu lembro que em Paranaíba, um mês antes, o europeu naquele ano era o touro mais badalado do Brasil, todo mundo falava do europeu. Até então já fazia alguns meses que ninguém parava nele. E chegamos em Rio Verde, antigamente, quinta-feira pulava os touros bons,
Sexta-feira os touros muito difíceis, sábado os touros bons e na semifinal só touro difícil. E na sexta-feira o europeu ficou popular na sexta-feira. E hoje, quando sai o sorteio, a gente consegue ver na internet já. Saiu o sorteio. Antes não, você tinha que sair do hotel para ir lá no escritório que a lista ficava pregada. E todo mundo falava desse touro. Ninguém queria montar. Inclusive eu não queria montar no europeu. Chegamos lá no sorteio e eu fui, né, de cima para baixo. Falei, eu vou olhar quem pegou o europeu. Aí comecei na letra A, Abner que fui descendo. E não saiu o europeu. Quando chegou no meu nome, tava lá, europeu. Falei, não, ainda eu falei assim pro meu companheiro, falei, nossa, acabou o rodeio. Eu tinha parado no Nevada, um touro difícil do Paulo Emílio um dia antes. Falei, pra mim acabou o rodeio. Porque você já fica com aquela mentalidade, o touro era muito difícil. E fomos ali... E pra ganhar Rio Verde tinha que parar em todos os touros. Em todos os touros naquela época, você tinha que parar em todos os touros. E fiquei o dia inteiro já, tipo assim, com aquela mente que não é o certo pra um competidor. Já, tipo assim, que já acabou. E fiquei a noite inteira. Aí quando chegou na hora do rodeio, eu fiquei meio assim... Eu me lembro, Thiago, que eu lembro desse, o Washington, Missionários da Arena, hoje ele tem um projeto bacana no Goiás para competidores. Ele fazia uma oração no fundo dos bretes. E ele me viu meio recanteado e falou, o que está acontecendo? Eu falei, peguei um touro difícil e tomei dizendo, ele falou, mas você já está clamando a derrota antes de montar? E ele pediu para me fazer uma oração. E aquela coisa mexeu comigo, Thiago, aquela oração. Ali eu me senti um pouco imponente. Quando o touro entrou no brete, ele era um touro grande, dava trabalho pra gente baixar as pernas, Thiago, ele era muito grosso. Quando eu subi naquele touro, eu senti ele pequeno debaixo de mim. A minha vontade era pôr pra fora. Eu queria montar naquele touro. Eu queria montar naquele touro aquele dia. E eu só me lembro que quando abriu a porteira, eu só tinha que fazer aquele movimento, que ele era muito forte de impulsionar a gente pra frente. A hora que ele fosse bater as mãos, eu tinha que flexionar meu joelho. Foi o que eu fiz no primeiro pulo. Quando ele entrou rodando, eu já me senti dominado. Só que ele era muito rápido. O ponto de referência do competidor é a cabeça do touro. Quando você perde, você busca o pescoço. Em toda a rodada eu não conseguia ver. Eu buscava, mas eu só via o chão passando. E eu fui sempre fazendo aquele movimento. Ele estava sempre mais rápido. Ele estava sempre mais rápido que eu. Quando eu olhava, ele já tinha passado a cabeça. E quando ele ia rodando, eu só conseguia ver o chão. E eu tentando ir e ele me impulsionando para frente. Eu só tentava fazer esse movimento da alavanca do braço. Foi tudo tão rápido que quando apitou, foi o tempo de eu levar a mão e pular de pé. Então eu me lembro dessa montaria, pontualmente, todos esses detalhes. Então para mim foi a melhor. Tanto para mim quanto pelos críticos do rodeio, falam que foi tá entre as 5 melhores montarias aí em 30 anos de rodeio no país. Cara, eu vou falar para você, foi realmente sensacional essa montaria e eu acho que ela te deu mais gás ainda para você continuar a sua trajetória e mais confiante em você, porque você falou que essa oração, esse momento, marcou muito, né? Foi. E depois que você construiu essa carreira aqui no Brasil, você pegou a época da PRT também, não pegou a época da PRT? Que foi ali no 2003, 2004, você participou da PRT. Foi outra revolução também naquela época, né, do rodeio todo. Eu participei, assim, eu fui um dos fundadores na época da PRT. Foi idealizado ali com o Elton Barbosa, junto com o Rodrigo, convidou os competidores que estava toda semana no rodeio e eu participei. Foi igual você falou, eu acho que a PRT... Aliás, a ACR hoje ela é baseada no que foi a PRT, né? Por conta da valorização dos competidores e tal. E eu tive o prazer também de participar da PRT, Thiago. Ali era outro timaço de profissionais, né? É no perfil que é a ACR hoje, é disputado, é unido, valoriza, busca valorização pro peão, desde premiação, condições de trabalho. Foi uma época também grandiosa do rodeio, né? Conseguiu agregar os 45 melhores competidores num só evento, que era a PRT. E a mentalidade dos competidores da PRT são as mesmas da CR hoje. Hoje era um grupo. Então nós pensávamos no coletivo, em conjunto. Se fosse bom para o grupo, se não fosse bom para o grupo, às vezes a gente abria mão de participar de um rodeio, que você até recebia para participar daquele rodeio, por conta do grupo. E você sabe que os frutos, quando você planta, você colhe lá na frente. Demorou. Mas a PRT, ou até hoje ela é lembrada, foi pouco tempo que ela ficou, porque depois transformou naquela fusão, PBR Brasil, enfim. Mas nós vamos entrar nessa seara da ACR, mas antes eu quero saber da sua trajetória lá nos Estados Unidos. Você fala inglês ou não? Hoje não falo mais fluente. Mas naquela época você arriscava alguma coisinha? Até que eu sempre fui muito descolado, né? Então eu tive facilidade em aprender por conversar com todo mundo, me comunicar e que não tinha medo de errar, então eu aprendi muito bem. Mas foi passando os anos agora, eu não vai praticando mais, esqueci muita coisa. Qual foi o período que você foi para lá e como é que foi a sua trajetória lá? Foi janeiro de 2005. Porque 2004 para mim foi um ano muito bom no Brasil. Eu tinha sido campeão em Jaguariúna,
fui campeão em Fernandópolis. Cheguei em Barretos no primeiro final de semana do circuito Rede Globo de rodeio, que premiava o competidor com a caminhonete. Eu entrei liderando, caí na final. Perdi essa caminhonete. Quando começou o rodeio internacional, eu também entrei liderando junto com o Fabiano Vieira, empatado de pontos. E eu caí do copo de leite com 7,9. E o Fabiano foi campeão. Então Você foi um ano. ganhava o Barretos aquele ano. Acho que 2004 para mim seria o ano perfeito da minha carreira. Cara, esse copo de leite foi azedo pra você. Foi. Até hoje. Porque ali no final, ele foi afastando você pra garupa, não foi? Foi caindo pra. Como é que foi a montaria? Se é hoje, Thiago, hoje, tipo assim, com fiscal de brete, eu acho que é uma montaria que daria repete. Se você observar, ele enroscou o pé na hora da solta e me tirou um pouco pra trás. Mas eu consegui voltar de novo. Só que ela é um touro que ele tinha muita força nas paletas. Ele pulava abrindo as pernas da gente. E ele foi me vencendo e eu fui. Tipo assim, eu usei tudo que eu tinha pra tentar ficar os 8 segundos, mas com 7,9 ele me derrubou. Aí eu olhei pra cima, tava lá 7,9. Não tinha nem questionamento, porque o que não tinha review, não tinha nada. Review. Então, tipo assim, 2004 pra mim foi um ano muito importante. Quando chegou no final do ano, eu falei, eu acho que agora tá na hora de eu vou pros Estados Unidos, porque 2004 já tinha sido um ano assim, 80% perfeito pra mim. Quando foi janeiro de 2005, eu estava nos Estados Unidos, já para começar a montar no rodeio da PBR, que na época era Tuning Pro, hoje é Challenge Tour. O Velocity Tour. Então era Tuning Pro e começamos em 2005. Só que em 2005 eu não fiz um ano muito bom, Thiago. Eu não consegui sair do Tuning Pro. Mas você achou dificuldade do quê? De adaptação, touro, clima, o que era? Que eu acho que foi os touros, Thiago. Muito ligeiro, rápido, muito troca rápido. Mais pequeno e muito mais rápido. Eu tava com dificuldade, então fiquei o ano inteiro. Na verdade, em 2005 eu participei mais do rodeio da NPBR, que era um campeonato acessível, mas tipo assim, menos disputado. E toda vez que eu ia nos rodeios da Tuning Pro, eu não conseguia montar bem. Então naquele campeonato eu consegui ir adaptando mais nos touros. Inclusive esse campeonato eu terminei como melhor competidor do ano, me deram até uma fivela de campeão mundial desse campeonato da NPBR. Aí em 2006, quando eu comecei a PBR, já comecei muito bem. Comecei em janeiro e em março eu já estava montando o top 45 de 2006. E ali você já estava mais maduro, já estava mais adaptado. Eu não tive vergonha, né, Thiago, de dizer que eu não estava me adaptando com os touros, que 2005 foi um ano de aprendizado. Eu não conseguia me encaixar. Eu treinava fisicamente, montava em touros, mas não faltava aquele feeling de pegar com os touros americanos. Que tem competidor hoje que vai e pega muito rápido. No meu caso, eu demorei um ano inteiro, Thiago, para pegar. E depois que você chegou no top lá, como é que foi a sua trajetória? Você chegou a ser finalista mundial? Foi. 2006, eu já fui finalista mundial como segundo alternate. Né? Não consegui montar, porque você sabe, alguém tem que contundir ou não tá para você montar. Mas eu já fui alternate. Em 2007, eu já comecei o ano montando o top 45 por ter sido o segundo alternate. Na quinta etapa, eu fui campeão em Charlotte, lá em North Carolina. Aí eu já me mantive, tipo assim, praticamente o ano todo ali. Mas não que eu deixei de pontuar. Você tinha que estar pelo menos todo o rodeio até na semifinal. Porque era uma época assim, era um pouco mais disputado. Então se você ficasse 3 rodeios montando mal, o corte é com 5 eventos, você já caía no corte. E o gasto era grande, né? É muito grande, né? Por conta das viagens e você sabe, estadia, viagem. Então você tinha que estar, pelo menos até na semifinal, você tinha que se manter. Né? Por conta da competitividade, não você vê, na minha época eu e o Renato viajou 3 meses. Você vê, após disso, o Renato, que era meu companheiro de viagem, o Renato Nunes, se consagrou campeão mundial em 2010. Esse dia nós estávamos falando sobre isso. Como que era difícil as viagens, os gastos. Eu pensei em desistir, o próprio Renato pensou em desistir. Mas você sabe, a gente não tinha tanto talento, no meu caso, que eu lembro dos meus amigos, todos talentosos. Eu não tinha tanto talento, mas eu compensei com a disposição, força de vontade, treinamento. Então foi o que me levou a chegar nesses rodeios importantes. Não era talentoso o quê, rapaz? Talento que eu falo de técnico, né, Thiago? Aquela técnica apurada que você vê que, tipo assim, você vê o Edevaldo Ferreira é técnico, o Rogério é técnico, o Abner era técnico, você vê o menino hoje, José Vitor Leme, é técnico. Essa técnica falta para muitos competidores e eu não tinha ela. Então, só que eu fui muito determinado. Compensei com outro fator, que era determinação. Força de vontade, vamos pra cima. Isso. E aí você resolveu vir embora dos Estados Unidos. Falou, cansei dessa América, vou pro meu Brasil, que lá eu gosto da minha vida lá. Aí você voltou pro Brasil. Thiago, eu sempre
Deus me deu a oportunidade de conhecer muitos lugares no país e fora do país, mas eu sempre eu tenho essa paixão, tipo assim, pela minha cidade. Eu nasci lá, eu moro lá e eu acredito que é até lá que eu vou viver até o último dia da minha vida. É o meu Porto Seguro, cidade de 4 mil habitantes, mas eu me sinto bem. Para mim, o meu lugar é ali. E eu sempre gostei também do Brasil. Mas eu passei uma lesão nos Estados Unidos e vim fazer uma cirurgia, em 2009, no quadril. E depois dessa cirurgia, eu fiquei 6 meses sem montar, 7 meses. Eu até voltei nos Estados Unidos, mas fiquei um mês só. Não consegui ficar mais. E voltei pra cá. E parece que eu tinha um propósito aqui. Fui montando e ficando. Foi onde até eu e Edevaldo se encontrou. Trocamos essa ideia. E parece que era para mim participar desse projeto ACR. Já existia outros campeonatos no Brasil, mas parecia que faltava algo. E aí você e o Edevaldo fundaram a ACR, né? E lá em 2015. 2015. Foi uma sementinha que vocês plantaram. E ela rendeu um fruto gigante, né? Uma árvore gigante. Como é que você está vendo hoje essa ascensão da CR? Tiago, olhando para trás, em 2015, igual você falou, você também nos ajudou muito no começo, você sabe. Nós tínhamos a ideia, mas faltava aquela, tipo assim, pontuar as coisas no lugar. Né? Com aquela ideia, com aquela conversa que nós tivemos, fomos pontuando. E lembrar de 2015, quando ela só estava no papel, para nós começar em 2016. Só que aí quando apareceu o rodeio de Leme, que foi no final de semana de 7 de setembro, porque na época nós falávamos, nós temos um projeto. E não me lembro agora quem foi que deu oportunidade para nós plantamos ela lá em Leme. Sim. Muita dificuldade, você sabe que tudo que começa cria dúvida. E todo mundo tinha dúvida, até nós também tinha dúvida. E olhar hoje do jeito que a CR, pelo que começou, eu acho que nós, tipo assim, nós nunca quis ser o melhor segmento do Brasil. Nós queríamos ser algo diferente. Então a CR hoje eu não acho que ela é melhor ou pior, só que ela é diferente dos outros segmentos que tem dentro do rodeio no Brasil. Como você falou, ela lembra um pouquinho do que foi a PRT. Por brigar por melhorias para os competidores, né? E crescendo, valorizando a classe dos competidores, automaticamente cresce todo o esporte. E na época vocês formaram um time, que já era uma seleção. Isso. E aí os eventos foram comprando a ideia, porque era aquele time que todo organizador queria ter no seu evento. E aí cada competidor teria o seu direito previdenciário e trabalhista garantido, recolhido, uma premiação mínima, o que instigou outros rodeios também a fazer isso, outros campeonatos também a adotarem essa postura. E, então, assim, eu acho que o caminho foi esse. E é um trabalho que vai devagarzinho, aprimorando, melhorando. Hoje, esse ano, por exemplo, já deu um passo importante. Que é um ranking, né, com o ACR BGB Super Cup, ranqueando e premiando com uma caminhonete 0 km. Cara, uma caminhonete tem uns 200 conto ou mais, né? 220 mil, ela tá avaliada. E você não tá montando mais, mas você tá hoje dando condições para esses caras conquistarem isso daí. Isso, Thiago, mas tipo assim, eu me sinto realizado, porque quando nós começamos, eu era competidor. E o nosso pensamento era o seguinte, vamos tentar fazer algo diferente. Porque não estava dando mais para competir. Você competia sem condições de trabalho. Você competia por premiação que você não sabia. Você só sabia o que você disputava no domingo. E quando nós se uniu, foi pensando nisso. No competidor, melhoria de trabalho. Então, olho para trás. Hoje eu falo para o Edevaldo que a CR foi um divisor de água dentro do rodeio no Brasil. Sim. Foi o que você falou. Ela fez com que os outros segmentos também melhorassem o seu segmento de melhoria de trabalhos para o competidor. Então, hoje, você vê a CR do jeito que está, para mim é gratificante ter participado, né? Então, foi como eu te falei, parece que eu precisava estar no Brasil, quando o Edevaldo se encontrou, para tocar esse projeto. Hoje nós temos toda uma estrutura que nos dá, tipo assim, facilidade para trabalhar. A própria Viviane, esposa do Edevaldo, que mexe com a parte jurídica, deixa tudo organizado. E hoje eu não montando mais, mas eu atuo como vice-presidente. Então, todo o problema que tem, a gente tem o nosso grupo interno que resolve só para melhorar. Né? Porque nós vai numa festa para melhorar o evento daquela comissão que nos contrata. E sempre também você vê que os nossos competidores são todos doutrinados para fazer um rodeio rápido, dinâmico, não levar problema para aquela comissão que nos contrata. E eles participam também, dando sugestões, ajudando, cada um ali. Não é assim, só o Edevaldo ou só o Silvanei se vira lá. Então, acho que eu percebo que todos eles ali se ajudam, né? Eles formam realmente o time de campeões da CR. E hoje você está numa função
que é uma das mais difíceis, eu diria, né? Que é julgar rodeio e ser juiz de brete. Como é que você resolveu? Falou, não, eu vou lá, eu vou fazer isso. Você já tinha um conhecimento, você já teve a experiência. Você falou assim, vou nessa empreitada. Há muito tempo atrás, uma vez o Corey Custer deu um curso lá nos Estados Unidos e eu participei como competidor, só por curiosidade mesmo. Ele foi ensinar como se fazia dentro do brete, o porquê que avaliava um touro. Eu pus aquilo na minha cabeça. Eu quis aprender para poder questionar uma situação que fosse comigo um dia com o juiz, mas com educação, né? Porque juiz, o pessoal não entendeu ainda que a palavra juiz ela é muito forte, não só lá no fórum, que quando você vai num juiz, você vai bem vestido, você tem o horário certo para você falar. E o juiz de rodeio é a mesma coisa. Você pode, às vezes, não concordar com uma avaliação dele, mas você tem que respeitar. Fala com educação, não é você alterar a voz. Então, eu sempre procurei conversar com o juiz com educação. Você não acha que nessa nota minha... Argumentando, né? Você não errou e tal. E ele me explicava o ponto de vista e nós ficava ali e entrava no entendimento. Então, eu sempre quis ter esse entendimento para questionar. E o Edevaldo sempre falava para mim que um de nós dois tinha que parar, porque estava muito corrido montar e organizar. Aí um cara igual o Edevaldo Ferreira fala para você que um de nós dois tinha que parar, eu já entendi o recado, né? O tanto que o Edevaldo monta. Você parou quando? O último rodeio, 2019, em março. Teve o rodeio em Paranapuã, que eu parei, aí entrou a pandemia. Aí você já definitivamente parou. Nós também não sabíamos que ia ter pandemia. A pandemia fez você falar, não, é a hora de você parar. Eu montei em Paranapuã e depois não montei mais. Mas nisso eu já tinha trabalhado de juiz na cidade de Paranaíba, em julho. Que o juiz não compareceu. O Edevaldo pediu para mim trabalhar. Falei, pô, mas eu vou montar, meu nome tá no sorteio. Aí ele tirou eu do sorteio, né? Pegamos o equipamento lá do mar e eu trabalhei de fiscal. Eu passei tão despercebido, e quando você trabalha de fiscal e você passa despercebido, é porque você fez um bom trabalho. Porque o pessoal geralmente não vai te elogiar, vai criticar. E eu passei despercebido. E ali os competidores gostaram, o próprio Edevaldo gostou. Depois eu trabalhei mais uns 3 e voltei a montar de novo. Mas aí eu vi que não estava dando mais, era muita coisa na cabeça. E chegou as lives, nós fizemos muitas lives, e toda live eu participei, trabalhei com todo juiz, um diferente. E com todos eles eu aprendi um pouco. Porque tirando os 2 anos de pandemia que ficou parado, eu estou no meu 2º ano de juiz. Então eu estou aprendendo nessa profissão. Então eu procuro ter uma coisa que sempre foi minha, personalidade forte, né? Sempre ser íntegro, correto, como eu fui como competidor, que é isso que me dá o respaldo hoje para ser um juiz. Então, mas com todos que eu trabalho que já estão há mais tempo, eu aprendo um pouquinho nesse meio, Thiago. E tá dando muito certo. Eu vejo você trabalhar, ser um cara muito profissional, postura, consciente de tudo. Parabéns pelo seu trabalho. E daqui uns dias ele vai fazer uma montaria de despedida. Como é que você está se preparando para isso? Vai ser lá em Populina em junho. Porque eu parei em Paranapuã, onde eu comecei, 20 quilômetros da minha cidade. Só que agora a CR vai participar do rodeio de Populina e o pessoal da minha cidade, assim, eu acho que mais que justo também, quer que eu monto num touro lá para fazer uma despedida na minha cidade. Que também eu acho... Porque meu pai e minha mãe, por ter uma certa idade, há muito tempo não veio eu montar, e eles não puderam ir lá em Paranapuã ver eu montar. Eu acredito que eu fazendo isso em Paranapuã, tem meus amigos de infância, meu pai e minha mãe vai poder acompanhar. Então, eu vou ter que me preparar, treinar para fazer mais essa montaria, Thiago. Mas o corpo dele tá preparado, o homem tem técnica, 43 anos, parece que tem 18 esse menino aqui, ó. Eu não vou nem entrar na questão das baladinhas, que esse homem gosta de uma baladinha. Tem que viver a vida, né? Thiago, eu gosto de viver a vida intensamente, com moderação, né? Eu te falei, eu nunca quis ser um cara rico, milionário, eu nunca quis ter patrão, eu quis viver minha vida, estar aqui com você hoje, sem pressa de ir embora. Eu gosto de viajar, eu gosto de estrada, eu gosto de cidades diferentes, conhecer gente diferente, fazer amizade. Então isso é o que eu valorizo da minha vida, Thiago. E sou satisfeito pela vida que Deus me deu. Não queria outra diferente. Maravilha, esse é o Silvanei Carvalho. Grande pessoa, grande profissional, e vocês puderam conhecer um pouquinho mais. Siga ele nas redes sociais. Eu não sei se você posta ou se você não posta. Você posta bastante coisa lá? Eu posto bastante. Posto bastante? Como é que é o seu Instagram lá? É Silvanei de Carvalho Dias. Silvanei de Carvalho Dias no Instagram. Acompanha o trabalho desse homem aí e também da ACR. Esse foi o Silvanei. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do seu canal. Canal muito assistido por todos, né? Não só que gosta do rodeio, mas o pessoal também. Porque, é um canal muito explicativo, Thiago. Ele não agrega só o povo do rodeio. Porque, nós do rodeio, o nosso linguajar nós entende. Mas tem um público que não entende, né? E com suas explicações consegue passar informação para esse público também. Eu que te parabenizo pelo seu trabalho.
Maravilha, agora nós vamos fechar o poente no curral ali para ele fazer um teste lá para Populina. Não. Esse é o Silvanei, um supremo cowboy.